Olá, computeiros e computeiras! Neste vídeo, vamos entender o conceito de árvore AVL, a primeira árvore de busca binária balanceada que vamos estudar. Vamos entender os casos de balanceamento e os tipos de rotações que devemos fazer neste tipo de árvore para manter o balanceamento. Então fica comigo até o final. A primeira árvore de busca binária balanceada que vamos estudar é a AVL. E antes de falar da AVL, vamos entender o conceito de altura de um nó. A altura de um nó ela é definida pela quantidade de nós que existe no maior caminho entre esse nó e qualquer folha. Então, de todos os caminhos que existe entre esse nó a qualquer outra folha, você escolhe o maior e conta quantos nós existem neste caminho. Essa é a altura do nó. Também pode ser calculada a partir das folhas. Toda folha tem altura 1. Então, nesta árvore aqui, vamos calcular a altura de cada nó. A folha, por convenção, vai ter altura 1. Por quê? Porque o único nó que existe a partir dele a qualquer outra folha é ele. Então, é um único nó. Então, toda folha tem a altura 1. Certo? E aí a gente pode calcular a altura dos seus ancestrais. O 97, por exemplo, este nó aqui, ele tem altura 2, porque o único caminho que existe entre ele e uma folha desta árvore contém 2 nós, então a altura dele é 2. Para calcular a altura do 83, a gente pode olhar para esse conceito, né, de quantos nós existem do caminho de 83 até as folhas, que neste caso aqui existem 2 caminhos, existe este e existe este outro caminho. Mas também podemos calcular, já que estamos calculando das folhas para cima, podemos calcular assim. Então, como é que eu descubro a altura do 83? Eu olho para a altura das suas duas subárvores. Então, eu olho para a altura das duas subárvores, olho a maior altura e incremento 1. Então, qual que é a altura a maior altura dentre as alturas das subárvores aqui? É 2. Então, a altura da árvore do nó 83 vai ser 3. E podemos calcular assim a altura do nó 60. A gente olha para a maior altura das suas subárvores, que é 3. Entre 3 e 1, a maior altura vai ser 3. Logo, a altura do 60 vai ser 3 mais 1, 4. Ok? Para os algoritmos que a gente vai ver de manipulação da AVL, nós não vamos precisar de um método ou de uma função que calcula a altura de um nó. Nós vamos calcular isso de forma recursiva dentro da própria função de inserção e remoção. Porém, uma função pode ser escrita, né, uma função que calcula a altura de um determinado nó, ela pode ser escrita com base num percurso em pós-ordem, porque o percurso em pós-ordem ele só visita um nó depois que ele visitou todos os seus filhos. Então, se você já sabe a altura dos filhos, você consegue descobrir a altura daquele nó, ok? E quando você descobre a altura da raiz da árvore, essa é a altura da árvore. Bom, entendido o conceito de altura, vamos falar sobre a AVL. Esse termo, essa sigla AVL, ela vem das iniciais dos nomes dos criadores deste algoritmo, ok? Então, são 2 criadores, a AVL vem das iniciais do nome deles. Então, esta é uma árvore de busca binária balanceada. O que a AVL faz, ela sempre tenta manter a árvore mais parecida possível de uma árvore completa. Ela não vai manter a árvore sempre completa, mas ela vai manter ela o mais próximo possível de uma árvore completa. E aí, a complexidade de manipulação das operações numa árvore completa, como a gente já discutiu, é O de log de n. Numa AVL, é um pouquinho mais, porém, é O de log de n multiplicado por alguma constante, ou somado com alguma constante, então não faz tanta diferença na complexidade final. Acaba que a complexidade das manipulações, né, das operações de manipulação desta árvore, acaba sendo da ordem logarítmica também. Um outro conceito muito importante da árvore AVL é o fator de balanceamento. Então, a gente vai conseguir equilibrar a árvore ou balancear a árvore com base neste valor, no fator de balanceamento.
O que é o fator de balanceamento? É você pegar a altura da subárvore direita e subtrair a altura da subárvore esquerda de um determinado nó. Então, eu quero calcular o fator de balanceamento, por exemplo, e aí vamos supor que aqui, ó, tem mais coisas para baixo. Eu quero calcular o fator de balanceamento deste nó. Então, o que eu faço? Eu olho para a altura desta árvore e subtraio pela altura desta árvore. Este é o fator de balanceamento de um determinado nó. Na AVL, este fator de balanceamento, ele pode ser 0, 1 ou menos 1. O que significa isso? Significa que a diferença entre as alturas de duas subárvores, né, então a diferença das alturas das subárvores de um determinado nó, ela pode ser no máximo 1. Ok? Então, uma subárvore difere em altura da outra subárvore em apenas um nível. Se passar disso, então se houver alguma manipulação na árvore e o fator de balanceamento de um nó passou de 1 ou ficou abaixo de menos 1, então nesses casos o nó está desbalanceado e aí a gente vai precisar balancear este nó. Okay? Bom, vou falar aqui de 2 casos de balanceamento de um nó, mas na verdade a gente vai ver que existem 4. Se a gente aprender esses 2, tranquilamente a gente aprende os outros 2. Então, olha, os casos que tem, se a altura da subárvore à direita for maior do que a altura da subárvore esquerda, o fator de balanceamento vai ser 2. E aí, nesse caso, a gente precisa rebalancear. Também pode acontecer da altura da subárvore esquerda ser maior do que a da direita. E aí, no caso em que precisa rebalancear, esse fator de balanceamento vai ser igual a menos 2. Isso é meio óbvio, por quê? Se a gente está subtraindo sempre direita menos esquerda, né? Se direita for maior que esquerda, esse fator vai ser positivo. Se esquerda for maior do que direita, esse fator vai ser negativo. Aqui os casos em que pede balanceamento é quando esse fator é 2 ou menos 2, ok? Então, se o fator for 1, menos 1 ou 0, não precisa balanceamento, porque isso é permitido pela AVL. Essa diferença de 1 ou 0 é permitido pela AVL. E aí, vamos ver então o que acontece no caso em que o fator de balanceamento é igual a 2. Vamos ver um exemplo. Então, aqui a gente tem um exemplo de uma árvore cuja a altura, vamos observar este nó e vamos observar a altura das subárvores deste nó. Só batendo o olho aqui já dá para ver que a subárvore à direita é maior do que a subárvore à esquerda. Okay? Então, a altura dessa subárvore direita vai ser maior do que a altura da subárvore esquerda, certo? Mas eu só vou precisar rebalancear se essa diferença for de 2 ou menos 2. Como aqui a altura da direita é maior que a da esquerda, a gente precisa verificar se essa diferença foi 2. Se essa diferença é 2. Se for 2, a gente vai precisar rebalancear a árvore. Então, o que a gente faz? A gente calcula essas alturas para a gente descobrir se esse nó precisa ou não de balanceamento. E, na verdade, isso a gente tem que fazer para todos os nós. Então, por exemplo, eu acabei de inserir um novo nó na árvore. Eu preciso calcular o fator de balanceamento de cada nó. A partir daquele que você inseriu, você vai inserir numa folha. Então, a partir daquele nó que você inseriu, você volta calculando o fator de balanceamento de todos os nós. Se um desses nós estiver desbalanceado, você precisa rebalancear a árvore. Então, aqui, por exemplo, ó, vamos calcular aqui a altura e o fator de balanceamento de todos os nós. Então, aqui, folha tem a altura 1, o 97 vai ter a altura 2, o 71 é folha, altura 1, o 35, altura 1. O 83, os filhos dele, né, as subárvores dele tem a altura 2 e 1, então a altura dele vai ser 3. E o 60, as subárvores têm a altura 3 e 1, então a altura do 60 vai ser 4. Agora vamos analisar o fator de balanceamento. O fator de balanceamento é, você pega a altura da direita e subtrai a altura da esquerda. Para a gente calcular o fator de balanceamento aqui desse nó 122, ele é uma folha, ok? Então, se a gente calcular, o fator de balanceamento vai ser 0 menos 0, que vai ser 0, 0 é aceitável. Então, vamos colocar aqui para todas as folhas, ó, fator de balanceamento 0. Agora, vamos calcular o fator de balanceamento do 97. O 97 tem aqui, olha, uma subárvore vazia. Então, o fator de balanceamento dele vai ser 1 da subárvore à direita menos 0.
isso vai ser 1. Agora o fator de balanceamento do nó 83 vai ser a altura do 97, que é 2, menos 1, que é a altura do 71. 2 menos 1, 1. Agora vamos calcular o fator de balanceamento do 60. Vai ser a altura da subárvore à direita, que é 3, menos a altura da subárvore à esquerda, que é 1. 3 menos 1, 2. Se o fator de balanceamento deu 2, o seu nó está desbalanceado e você precisa balancear, ok? Como aqui a gente já consegue ver que, na verdade a gente já sabe, né? Se deu 2, porque a gente está fazendo sempre essa subtração da direita menos a esquerda. Então a gente já sabe que se o fator de balanceamento deu 2, eu sei que a subárvore da direita está maior do que a da esquerda. Então ela está pesando mais para a direita. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar alguns nós e vou jogar para o lado esquerdo. E a gente chama isso, né, esse processo, de rotação do nó à esquerda. Então, aqui a gente vai rotacionar o nó 60 à esquerda, ok? E aí eu vou mostrar um videozinho para vocês entenderem melhor o que vai acontecer nesta rotação. Olha só. Mais uma vez. Ó, o 60 se tornou filho esquerdo do 83. Então, a gente fez uma rotação à esquerda do nó 60. E aqui, ó, depois que a gente faz a rotação, aqui a gente tem a árvore resultante desta rotação. Então, basicamente, a gente pegou toda essa parte da árvore e rotacionou ela para a esquerda, né? Então, aqui o 83 virou raiz, o 60 virou filho esquerdo do 83, o 35 não mudou nada, continuou sendo o filho esquerdo do 60, e o 71 passou a ser filho direito do 60. O outro caso é quando o fator de balanceamento dá menos 2, ok? Então, ele vai dar menos 2 quando a altura da subárvore esquerda for maior do que a altura da subárvore direita, que é exatamente o caso que a gente tem aqui. Então, olha, a gente tem aqui a subárvore à esquerda deste nó e aqui a subárvore direita deste nó. Então, se a gente fizer a altura da direita menos a altura da esquerda aqui, vai dar um número negativo. Vamos ver quanto que vai dar. Todas as folhas têm altura 1, vamos anotar aqui. O 29 vai ter altura 2, o 54 vai ter altura. Olha a altura dos filhos dele, né, das subárvores do 54, 2 e 1. Então, a altura do 54 vai ser 3. Para calcular a altura do 67, olha a altura das subárvores dele, 3 e 1. Então, a altura do 67 vai ser 4. E agora vamos calcular os fatores de balanceamento. Então, a gente já assumiu aqui que todas as folhas vai ter o fator de balanceamento 0. Agora vamos calcular o balanceamento do 29. Do 29 vai ser a esquerda, que é 0, menos a altura da direita, que é 1. Então, vai dar menos 1. Fator de balanceamento do 54 vai ser a altura da direita, que é 1, menos a altura da esquerda. 1 menos 2, menos 1 também. Fator de balanceamento do 67 vai ser a altura da subárvore direita, que é 1, menos a altura da subárvore esquerda, que é 3. 1 menos 3, menos 2. E aí, deu menos 2, o fator de balanceamento, você precisa balancear aquele nó. E se deu menos 2, significa que a altura da subárvore esquerda é maior do que a altura da subárvore direita. Então, ela está pesando mais à esquerda. Então, o que a gente vai fazer? Vai pegar um pouco desses nós e vai jogar para a direita. Então, aqui, olha, a gente vai pegar toda essa parte da árvore e vai jogar para a direita. O 67, então, vai descer como filho direito do 54. Vamos olhar uma animação. Mais uma vez. O 67 se torna filho direito do 54 e o 60 se torna filho esquerdo do 67. E essa é a árvore resultante, então, desta rotação. Bom, mas nem tudo são flores. Esses são os dois casos que a gente viu, possíveis balanceamentos, né? Agora, vamos tentar aplicar esta mesma ideia que a gente viu ali para esta árvore, ok? Então, vamos calcular a altura de todos os nós.
Então, aqui a altura do 58, 1, do 29 é 1 e do 90 é 1. Do 60 é 2, do 54 é 3 e do 90 vai ser entre 3 e 1, 3 é maior, mais 1, 4. Do 67. Calculamos as alturas, vamos calcular agora o fator de balanceamento. Das folhas, vamos colocar aqui 0. Do 60 vai ser altura da direita 0, menos 1, menos 1. Fator de balanceamento do 54 vai ser a altura da direita 2, menos 1 da esquerda, 2 menos 1, 1. Fator de balanceamento do 67 vai ser a altura da direita 1, menos 3, menos 2. Bom, então, se é menos 2, significa que a subárvore à esquerda é maior do que a subárvore da direita, então a gente faz uma rotação no nó 67, que é um nó desbalanceado, para a direita. Né? Se a gente simplesmente aplicar essa teoria, a gente vai ver que não vai balancear a árvore. Vamos ver se a gente consegue fazer aqui, olha, rapidamente. Então, ó, quando a gente faz uma rotação para a direita, né, o que a gente faz é o 67 vai se tornar filho direito do 54. Então, a gente vai ter algo assim. 67, filho direito do 54. E o 60 vai se tornar filho esquerdo do 67. E o restante fica igual. 54 tem um filho esquerdo, 29. Opa, o 60 tem o 58. Filho esquerdo. Bom, o que aconteceu aqui nessa rotação à direita que a gente fez? Vamos calcular o fator de balanceamento dos nós, né? Esse nó aqui tem fator 0, então esse aqui tem fator 0, 0 e 0. O 60 tem fator 0, menos 1, menos 1. O 67 tem fator 1, menos 2, menos 1. E o 54 tem fator 3, menos 1, 2. Ou seja, agora a gente tem o 54 como um nó desbalanceado. A gente não balanceou a árvore, certo? Então, esse é um caso que uma única rotação para a direita não vai resolver o problema, ok? Então, neste caso, o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer duas rotações, ou a gente chama de rotação dupla à direita. Como que a gente sabe, então? Mas como que eu sei quando que tem que fazer uma rotação dupla, quando que tem que fazer uma rotação simples? É fácil de enxergar. A gente sabe que se a altura da subárvore esquerda for maior do que a altura da subárvore direita, já sabemos que a rotação é para a direita, ok? Porque a gente precisa rebalancear o lado que está maior. O que a gente tem que olhar agora é, olha para a raiz dessa subárvore maior, que é a da esquerda. Olha para essa raiz. E agora você vai olhar para as subárvores desta raiz, ok? Então, olha, se a subárvore direita desta raiz for maior do que a da esquerda, você vai precisar fazer uma rotação dupla para resolver o problema do 67. Se fosse o contrário, uma rotação simples para a direita resolveria. Vamos olhar o exemplo que a gente fez, uma rotação simples para a direita. Olha o que a gente tem aqui. Essa é a subárvore maior, né, de altura maior. Vamos fixar na raiz dessa subárvore e agora vamos olhar para as subárvores desta raiz. Qual que é a maior? É a da esquerda. Então, se a gente tem um nó que está desbalanceado, a subárvore da esquerda desse nó é maior do que a da direita, e a subárvore à esquerda da raiz desta árvore, dessa subárvore maior, também é maior, então ó, a gente tem subárvore esquerda maior e subárvore esquerda maior. Nesse caso, uma simples rotação para a direita resolve o problema. No outro caso, nesse caso que a gente está discutindo, a gente tem uma diferença, né? A gente tem a subárvore esquerda maior que a da direita e depois a subárvore direita maior que a da esquerda. Nesse caso, a gente tem que fazer uma rotação dupla.
Então, quem que a gente vai rotacionar? Então, a gente tinha fixado este nó, que é a raiz da subárvore maior. Este nó. Este nó a gente vai rotacionar para a esquerda. E quando a gente faz isso, a gente transforma a árvore, né, numa árvore parecida com aquela que a gente resolveu o problema com uma simples rotação para a direita. Ó, a subárvore à esquerda é maior do que a subárvore da direita e a subárvore à esquerda é maior do que a subárvore da direita. Agora sim, com uma única rotação para a direita, né, no nó que está desbalanceado, vai rebalancear a árvore. E também pode acontecer uma rotação dupla para a esquerda. A gente acabou de ver uma rotação dupla para a direita, né? E daí a gente tem que fazer uma para a esquerda primeiro e depois uma para a direita. E também pode acontecer a dupla para a esquerda. E nesse caso a gente faz uma para a direita e depois uma para a esquerda. A ideia aqui é parecida, né? É análoga. A gente só troca a esquerda por direita, a direita por esquerda. Então, neste caso aqui, como a gente descobriu que vai haver uma rotação para a esquerda, é porque a subárvore da direita está maior do que a da esquerda, ok? E aí, a gente vai olhar, né, para a raiz dessa subárvore maior. E aí, a gente olha para as subárvores desta raiz. Se a subárvore da direita for maior que a da esquerda, uma rotação simples para a esquerda vai resolver o problema. Mas neste caso aqui, olha, a subárvore da esquerda é maior do que a da direita. Então, a gente vai ter que fazer uma rotação à direita neste nó. E depois, a gente faz uma esquerda no nó que, de fato, está balanceado. Bom, esses dois últimos conceitos, então, são os conceitos de rotação dupla. Então, a gente fez uma rotação dupla para a direita, uma rotação dupla para a esquerda e as rotações simples, né? Uma rotação à esquerda, rotação à direita. Então, esses são os 4 casos que a gente tem que cuidar, que a gente tem que analisar, né? Que pode ser necessário, né, para rebalancear a árvore após uma inserção ou uma remoção, ok? No próximo vídeo, a gente vai ver os algoritmos destas rotações e o algoritmo de inserção em árvore AVL. Até o próximo vídeo!